Quando a gente fala de violência, eu não concordo com o malandro tal, que fez, que cheirou, que aconteceu, tá tudo bem. É um direito seu, a casa é sua, e você tá falando de uma maneira respeitosa. Beleza. Todos temos que respeitar o que você concorda. E o que você acha para sua casa, para os seus filhos e para o seu segmento. Sim. Eu acho que, por exemplo, eu vou contar a história do meu noivo. Ele, quando eu conheci, ele era usuário de cocaína. Eu conheci ele, a gente começou a namorar no dia que eu estive nesse estúdio aqui no Podpah, e ele me pediu namoro no dia que eu saí do Podpah. E aí a gente já casou, na verdade. Ele se conectou com uma entidade, com uma malandra, que sim, na vida dela, ela passou por coisas absurdas. Ela viu as drogas, ela foi cortada. Porque a gente está falando do século, qual século, babá? 19, mas também podemos falar do século 18, podemos falar de hoje. Sim. Eu particularmente vim para falar sem cronologia de tempo. Eu vim para falar sobre mulheres. Então, quando a gente fala de uma mulher no século 19, a gente está falando de uma época que não tinha Lei Maria da Penha, que não tinha nada que a protegesse, que a mulher ela tinha que cozinhar, lavar e passar e ser apenas capacho de um homem. Então, as mulheres que não cabiam nesse universo, elas eram expulsas disso. E elas eram consideradas marginais, prostitutas, não pertencentes a uma sociedade, amaldiçoadas, elas perdiam a família. E aí o que acontece? Não vou romantizar que a mulher, no século XIX, meu Deus, eu não posso ser quem eu sou, não posso apanhar, eu não vou aturar apanhar calada de um homem, do meu marido, eu não vou cozinhar para ele porque eu quero estudar, quero ser alguém, ou eu quero seguir as minhas regras, mas eu não vou colocar uma navalha e vou pra briga. Por que não? Porque eu vou morrer e eu vou ser Maria Navalha. Então eu tenho que ser um exemplo. Isso pra mim, quem quiser acreditar nisso, vai pra Igreja Católica, amor. Vai pra Assembleia de Deus, vai pra qualquer lugar. Eu não vou romantizar a vivência de pombagiras e de mulheres. Por quê? Eu acredito na evolução espiritual. Então se eu estou me prostituindo, e eu chego para uma pombagira para me consultar com ela. Ô, dona Padilha, tudo bem? Eu tô me prostituindo. Você não tá usando preservativo. Mas o que tem? Olha, eu fui prostituta, eu tive um cabaré. Lá eu vi muitas mulheres pegando doença. Vi mulheres morrendo no parto. O caminho vai até aqui. Seja uma puta inteligente. Eu vou ouvir uma mulher que morreu, que foi prostituta, e que viu tudo que tinha de bom e de ruim naquela vida, morreu e está trabalhando para sua própria evolução. Olha a diferença. Para mim, aquela consulta fez todo sentido. A minha vida muda, porque eu estou vindo de alguém que traz a minha realidade. Então, se teve um malandro que cheirou cocaína, que assaltou, e ele vai falar com alguém que está precisando sair das drogas, eu nunca vi, mas eu respeito. Respeitar é uma coisa, cultuar é outra, né? Eu respeito. E se eu ver um Zé Pilintra que falou pra mim assim, olha, no meu passado aconteceu isso, isso e isso. Gente, eu, Ana Vitória, eu acredito na evolução do ser humano em vida e após ela. Então, no passado eu era uma pessoa. Hoje eu sou outra. Amanhã eu vou ser uma completamente diferente. A maturidade te traz isso. Então, quando a gente fala dos estudos que você traz, e a gente também fala da vivência das nossas entidades, a gente também tem que lembrar que eles eram seres humanos e que eles estavam plausíveis, acertos e erros. E o que acontece com isso? A gente é espírita. Porém, a gente não pode deixar com que eles tragam. O malandro que cheirava cocaína, ele não pode cheirar dentro do meu terreiro. Não é isso. Não, eu sei que você não tá querendo dizer. Não é isso. Gente, eu sou totalmente contra. Porém, é contra isso que eu sou contra aquele cara que recebe o Zé Pilintra sem camisa e que beija a gente no pescoço. Então, já aconteceu isso comigo na live. Mas aí é por isso que eu perguntei. Eu não tô falando da incorporação. Eu vou responder a sua pergunta. Sim. Eu estou falando agora do histórico, né? Da parte da história. Quando a gente vai falar de Pedro Álvares Cabral, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, né? A gente vai ler sobre Pedro Álvares Cabral. Eu não morava no Brasil, estudei em Lisboa, cresci em Portugal. Lá a gente aprende que Pedro Álvares Cabral foi pedir patrocínio para a Espanha, que eram reinos, né?
E aí tem essa briga de Portugal com Espanha. A história tem uma outra vertente. Só que quando a gente vai contar a história de alguém, a gente vai pegar passagens da vida dessa pessoa, momentos importantes disso, e criar uma personalidade baseado ao que a gente tirou daquela história. Então, quando vai se falar de Zé Pilintra, de Maria Padilha, dos escravos, até de Chica da Silva, a gente vai falar de qualidades, eventos marcantes na vida daquela pessoa, né, que vão trazer características para a gente estudar sobre aquilo. Mas eu sou macumbeira. Eu gosto de estudar sobre as entidades, mas eu gosto de aprender com elas. Então, quando você traz a questão da entidade que teve um erro e hoje está para resgate desse erro, é bacana. Agora, se ela é uma entidade que teve o erro, ela teve o resgate do erro e ela continua cometendo o erro dentro dos terreiros... Na verdade, ela não deveria estar incorporando. Porque para uma entidade incorporar no corpo de uma pessoa, ela tem que, no mundo espiritual, ter atingido um grau de evolução. Senão todo mundo que acabou de morrer ia virar um monte de entidade. Mas aí o grande problema que nós temos hoje na Umbanda, em qualquer culto ancestral, é essa visão de evolução. Porque essa visão de evolução ela é extremamente contaminada com a visão espírita, kardecista. Eu canso de falar isso, que é uma linha, é uma evolução linear e inalcançável. Por isso que existe a egrégora, né, Pai David? Existe um chefe de uma egrégora até para isso, para segurar exatamente esses espíritos que não têm condição ou condição real ou teve uma passagem boa pela vida a estar incorporando. Não, mas o desserviço que você encontra hoje é uma pergunta também em cima de uma visão. O desserviço que você tem quando você não traz um contexto histórico. Primeiro que o brasileiro ele não tem noção nenhuma da sua história. Concordo. Então quando a Ana, como é que eu posso chamar? Pode chamar de Ana mesmo. Ana. Quando a Ana traz essa visão de educação dela numa visão europeia, e aí a história é contada através de que visão? Sim. Qual é o olhar? A gente entendeu? Então, quando você traz quando você traz esse contexto malandro, né, se a gente fala do século XIX, quando eu acompanhei, fiz lição de casa, né, e dei uma olhada na história da Maria Navarra que a senhora incorpora, ela já está na transição do século XX. A realidade dos vadios e dos malandros que ali habitavam já era outra. Você já tinha um outro contexto. Só que a maioria dos médiuns que manifestam esse tipo de espírito romantiza. E isso é uma realidade. Existe uma romantização muito grande dentro dessa estrutura, ao passo de que a maioria dos médiuns e a maioria das mulheres não consegue extrair na sua totalidade a representatividade que essas entidades têm. Na verdade, quando a gente fala, né, do jeito que você está falando, a gente tem que falar num geral, mulheres e homens que recebem essa entidade. Homens também romantizam muito Zé Pilintra sem camisa, o tranca-rua sensual, dentre outras atitudes. Não, assim, me perdoe. Eu sou um médium, que sou umbandista e juremeiro. Tá. E a entidade que comanda a minha casa é a Mestre Maneira do Ziar. Ou seja, então eu já incorporo entidades femininas e são mulheres que mudaram a minha vida, a minha visão há muito tempo, assim. Então quando eu falo dessa forma, talvez é até a forma hoje politicamente correta de se expressar. Não tem politicamente correta. Mas quando eu quero dizer dessa forma, eu acredito que as pessoas não estão, vamos colocar dessa maneira então, as pessoas não conseguem acessar a totalidade que a entidade tem, mesmo na sua individualidade, nos seus erros, aquilo que ele pode aproveitar dentro de uma consulta. Por quê? Porque ele não tem um conhecimento histórico e daquilo que era a representatividade. Até a gente tira pelo contexto da Jurema uma coisa que eu acho maravilhosa, e por isso para mim é uma das religiões mais encantadoras, é que todo mestre juremeiro tem um contexto histórico. Quando você fala sobre Zé Pilintra mesmo, na cidade das Torrinhas, são as torres de Portugal, onde Zé Pilintra foi atrás de Maria do Acás I, Maria do Acás II, você tem um contexto histórico comprovado para que você tenha aquela entidade na Terra. A nossa Maria Navarra, ela tem esse comportamento, a Anália, né? Sim. Ela tem esse comportamento extremamente sério, uma mulher extremamente firme, forte, porque tinha que ser. Porque se ela não tivesse esse comportamento, ela não conseguiria sobreviver às realidades que era a época dela. Não só ela, e a gente pode abrir milhões de mulheres aqui que nós temos um comportamento. Ritinha, Aninha, Luziara, Maria do Bagaço, enfim, um monte de mulheres que tinham exatamente o mesmo contexto, mas isso aí tem uma diferença.
cultura e regionalidade. Isso aí, e aí quando as pessoas começam a combater aquele vídeo, me trazendo referências da França, me trazendo referências do Nordeste, foge de contexto. Porque o que acontece? Eu aprendi uma coisa até com a MC Trans na fala dela, que quando você fala, realmente, quando eu falo a porra de uma mulher, é uma coisa muito ruim pra quem tá fora do Rio de Janeiro, ou pra quem tá fora do meu convívio do Rio de Janeiro, Sim. do meu espaço que tá ali. Realmente, isso é uma coisa ruim, é uma coisa que eu preciso mudar. Porém, quando mesmo você colocar igual ela tá colocando, e é maravilhoso, você colocar a minha fala como um ponto, beleza. Agora você contextualizar um fato histórico e você rebater aquele fato histórico com uma coisa que não tem lógica, nem nexo. Entende? O problema é que as pessoas estão tirando da minha fala o contexto histórico. Aí é fato. Fato não tem argumento. É fato. Tava ali. Né? Hoje você só comprova um fato com documento. O que firma um fato é o documento. A gente tem documento do Zé Pilintra, a gente tem documento sobre a migração nordestina para o Brasil, a gente tem documentação sobre isso tudo. A gente tem documentação sobre os boêmios e malandros da Lapa se consultando com o Zé Pilintra ou o Juremeiro que veio do Nordeste, sim. E isso entrando com esse nome por causa desse mestre Juremeiro. E aí entra o contexto do malandro que tá na Lapa, que vive ali, o nome de Zé Pilintra. A gente tem fatos disso tudo. Agora, a gente não tem fatos de uma mulher malandra. A gente não tem documentado. Ah, mas existiu? Bacana, pode ter existido. Isso é legal. Pode ter acontecido. Porém, se não tem fatos, a gente traz fatos históricos. E isso é uma referência até que a Jurema traz bastante. Ana deu uma risada, então eu creio que ela queira pontuar algo. Gostaria muito, se possível, é claro. Não quero interromper a fala dos meninos. Imagina. Então, tá tudo bem. É um direito dele. Como é um direito meu, não acreditar no que ele fala e não concordar. Eu poderia não gostar da Jurema Sagrada. Não é sobre o que você acredita ou não. É como você traz isso. Sim. Tá vendo que bonitinho? Como é que o André conseguiu se posicionar hoje sem falar um caralho, pontos e ofender as pessoas? Olha aí como ele evoluiu, gente. É basicamente isso. Eu penso diferente. Ele deixa a pessoa... Eu penso diferente, sabe? Eu acho que temos os fatores históricos. E eu acredito em fatores históricos, inclusive sobre malandras. Inclusive tem um filme na Globoplay que é Bandida, você já assistiu? Que é aquela menina do Big Brother, a Maria. Lembra da Maria que jogou balde na Natália, deu maior confusão. E depois as duas fizeram filmes juntas. Ali conta a história de uma mulher que morava na favela, da Rocinha, etc. E eu acredito que outras mulheres também passaram por situações parecidas com a daquele filme, entende? E que se você procurar registros, você vai ter histórias de mulheres incríveis que passaram pelo estupro, que passaram pela violência, que passaram pelo tráfico, até hoje em dia, que comandaram, sim, cabarés, sim. E que não vai estar escrito no livrinho ou no Google, ou no livrinho da biblioteca, porque não existe uma biblioteca sobre malandros e malandras, nem sobre Maria Padilha. Mas existem fatos e documentos. Fatos que você acredita que sejam somente o que você acha que é necessário estudar. Fato porque tem pessoas que estudam outras coisas. Eu sigo, na verdade, um rapaz que até vai vir aqui, o Fábio Feliciano. Já fui em palestras dele e aprendi muito sobre os malandros, sobre o malandro Miguel, sobre outras energias que eu pesquisei, eu tentei estudar e não sabia. É o rapaz que falou que eu não merecia estar na Zona Norte do Rio? Não, esse é outra pessoa. O Fábio nem sequer... O Fábio ele só trouxe pontos de Maria Navalha. Ele é presidente do Santuário Nacional Zé Pilintra. Legal. E aí eu fui em algumas palestras, aprendi muito com ele sobre Maria Navalha, porque quando eu começo a trabalhar a minha entidade, eu fiz igual a você. Eu quis estudar sobre ela. Eu quis ir sentir... né? Quem era Maria Navalha? Lembrando que eu não trabalho com a Maria Navalha, eu trabalho com uma ancestral minha que viveu no Morro da Providência, que traz a sua própria história e que mudou a minha vida. Ponto. Mas eu queria saber sobre a dona dessa falange, né? A primeira Maria Navalha, que foi lá do Nordeste, que na Jurema Sagrada cultuaram. Eu já vi gente falando que ela era Maria Bonita. Eu já vi gente falando tanta coisa e eu poderia pegar o que as pessoas falaram. Não, eu fui estudar sobre a minha para entender entidade. Os fatos. Exatamente. Porém, eu, por ser macumbeira
e não ser evangélica, porque os evangélicos têm a Bíblia Sagrada e mesmo assim já é uma confusão do caramba. A gente não tem uma Bíblia. Então a gente pode ir nos fatos históricos, estudar sobre aquela energia principal que deu abertura para qualquer coisa, mas a gente não pode esquecer que a gente é espírita e que nós trabalhamos com espíritos, com incorporação. Nós acreditamos no gênero masculino ou feminino incorporado em qualquer gênero. Ou seja, uma mulher ou um homem incorporado numa pessoa, e a gente conversa. Olha como é que a nossa fé é linda. A gente conversa. Eu posso conversar com o Zé Pilintra, eu posso conversar com a Maria Navalha no corpo dele. Sim. E ter fé e ouvir aquela entidade maravilhosa conversando comigo.